Amados amigos, irmãos, fé, o mês de setembro é o mês da Bíblia, estamos meditando o Deuteronômio e esse é o quarto vídeo que nossa paróquia prepara para vocês, formando um pouquinho sobre o que vem a ser este grande livro que fecha o conjunto do livro do Pentateuco. Hoje vou falar do meio que foi inserido, provavelmente, na reforma de Josias. Lá no segundo livro de Reis, Josias faz uma reforma no Templo de Jerusalém e encontra um livro sagrado. Talvez esse livro sagrado que Josias encontra seja esse que foi inserido entre o segundo e o terceiro discurso de Moisés, que os especialistas chamam de Código da Aliança. São diversas leis, são leis que muitas vezes não têm uma conexão entre si, mas são leis que falam da sociedade, do culto, do padre, da mulher, de como as pessoas deveriam se comportar. Eu separei uma aqui que para nós possa ser interessante nesse tempo, já que a Bíblia ela é fruto de preconceito. As pessoas falam que a Bíblia ela é um livro de guerras, é um livro machista, e na verdade a Bíblia sempre vê o homem e a mulher como criaturas de Deus em funções distintas, claro, mas os dois têm a mesma dignidade porque são imagens de Deus. Como vocês sabem, quando há guerra entre os povos, os que mais sofrem são as crianças e as mulheres. E nas histórias de guerras, nós sabemos que essas mulheres são estrupadas, mas não com Israel. Israel deveria ser diferente dos outros povos. E aqui está uma lei que protege a mulher estrangeira, aquela mulher que está sofrendo com a guerra que Israel possa vir a ter com algum dos povos pagãos. Está no capítulo 21, versículo 10. Quando você guerrear, ou seja, quando guerrear, Deus não pede a guerra, contra seus inimigos, Javé, o seu Deus, os entregará em suas mãos. Se você vê entre eles uma mulher formosa, ficar apaixonado por ela e quiser tomá-la como sua esposa, deverá levar para o meio da sua casa, rapar-lhe a cabeça e cortar-lhes as unhas. Ela tirará a manta de prisioneira e ficará na casa onde você preparou. Por um mês ela fará luto por seu pai e sua mãe. Depois disso, você poderá entregar-se a ela. Então, mesmo nesse período de guerra, onde nós ouvimos histórias de estrupos, a mulher aqui, Deus pede que essa mulher pagã seja preservada. Se vier algum israelita se apaixonar por esta mulher, ela não pode ser estrupada. Ela deve ser levada como uma mulher que será preparada para o casamento. Mas como vocês sabem, existe um gap entre o momento que Moisés fez o discurso e a escrita desse discurso. Talvez nesse momento haja influência dos poderosos. O deuteronomista, que escreveu o texto, talvez tenha sido influenciado por um rei a escrever também essas leis que para nós são violentas. Ouçamos essa que está no capítulo 21, versículo 18. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do pai e à voz da mãe, e não os ouve, nem quando o corrige, o pai e a mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, para a porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este é o nosso filho, é teimoso e rebelde, não nos obedece, é comilão e beberrão. Todos os homens da sua cidade vão apedrejá-lo, até que ele morra. Assim você eliminará o mal do seu meio e todo Israel ouvirá e temerá. Essa lei para nós parece ser muito violenta e de fato é violenta. Alguns pais até ficaram felizes ao ouvir um conselho para um filho teimoso, mas talvez o conselho não seja bem acolhido e nós não queremos isso. Mas vale a pena lembrar que essa sociedade na qual Moisés faz o discurso é uma sociedade que não tem polícia, é uma sociedade que está caminhando. O Estado ainda não tinha um exército. Então, quem deveria cuidar dessas coisas, cuidar para que o mal não propagasse e eliminar o mal, era o próprio povo.
Como não havia cadeia, não havia prisões, a solução mais fácil encontrada era matar as pessoas que desobedeciam. Mas tem um sentido por isso. Essa violência é porque não tinha polícia e nem prisão. Hoje, para nós, é normal. Uma pessoa comete algum crime, ela vai à prisão, fica lá protegida. Ou então, até alguns estados, possa até haver, né, uma pena de morte por uma questão de segurança. Não é certo que o mal sobreviva no meio de pessoas boas. E até porque a execução de um mal poderia significar um exemplo a não mais ser seguido. E agora, a terceira e última lei que vamos meditar hoje, quanto à propriedade privada. Capítulo 21, versículo 14. Não encolha os limites do terreno do seu próximo. Eles foram colocados pelos pais na herança que você vai receber na terra que Javé, o seu Deus, lhe dá para que você a possua. Quando nós vemos o Catecismo da Igreja Católica, tem algo que parece-nos estranho, que é o destino universal dos bens. Deus preparou a terra para que todos tivessem uma parte dela, todos tivessem o direito a esta terra. Acontece que a nossa ganância fez com que nós criássemos a propriedade que deveria pertencer a todos. Mas acontece, como aconteceu certamente em Israel, alguns têm mais e outros têm menos. E essa lei que acabamos de ouvir proíbe isso, porque todos deveriam ter a lei por igual. Antes de iniciar a colonização da Terra Prometida, aquela terra ela foi dividida entre 12 partes, contemplando todas as pessoas. Esse era o ideal de Deus, para que não houvesse pobres, como é o lema que a CNBB escolheu: estende a mão para o teu irmão, para que não houvesse pobres no meio dessa terra prometida. Mas como vocês viram, foram pequenos trechos de lei para vocês entenderem mais ou menos a estrutura, entender o porquê da violência, que muitas vezes parecia ser radicada por Deus, parecia ser endossada por Deus, mas essa violência tem um porquê. A falta de poder da polícia, a falta de um poder do Estado que possa punir a quem pratica o mal, permitiu então ao próprio povo de Israel colocar a sua mão no sangue, como o caso de apedrejamento, o caso, a lei de Talião, né, como não está escrita essa lei no Deuteronômio, mas aquela lei que você tira um olho, você perde um olho. A lei da igualdade, que permitia assim que a violência e o mal não se propagasse. Espero que vocês possam ter se iluminado com essas pequenas palavras, com essa pequena reflexão, estudar, se aprofundar. Tem muito material na internet, tem muita coisa boa na internet. Procure sempre padres, procure sites confiáveis que você possa se aprofundar e estudar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está aí já prefigurada desde o Antigo Testamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.